Olá, amigos da Rádio Espaço Espírita. Este é o programa A Voz Espírita e eu sou Alberto Sami para conversar com vocês hoje. Um assunto bem peculiar, não é? Vamos voltar a falar de Jesus. Nós vamos voltar a falar deste mestre querido, desse mestre que muitas vezes nós conseguimos sentir. Eu particularmente penso que Jesus foi o homem mais forte que já esteve aqui neste planeta. Penso que ele foi o homem mais forte em todos os sentidos. Espiritualmente, fisicamente, mentalmente, da maneira que nós imaginarmos como alguém deve ser forte, Jesus foi, deu exemplo e é muito mais ainda do que nós podemos imaginar. Por exemplo, o mestre, quando ele começou a sua peregrinação, o seu messianato, não tinha nenhum tipo de condução. Eles conduziam aonde eles queriam ir com as próprias pernas. E se você estudar um pouco o Velho Testamento, ou mesmo pegar um mapa dos caminhos geográficos percorridos pelos amigos que trabalharam com Jesus e o próprio Jesus, né? Você vai perceber que eram distâncias consideráveis. Eram distâncias consideráveis que eles percorriam a pé. Então, durante 3 anos, porque ele começou a sua missão com 30 anos de idade. A missão que eu quero dizer é quando ele começou a fazer as suas pregações da Boa Nova, não é? É quando ele dirigia-se para as cidades diferentes e reunia nestas cidades as pessoas para falar do Evangelho, não é? Que significa Boa Nova. Vem do grego Evangelium. Evangelium quer dizer Boa Nova. Então Jesus reunia essas pessoas em cidades diferentes e ali ele falava do seu evangelho, fazia as suas pregações e depois ia embora. Ele ficava algumas horas e depois eles se retiravam e dormiam onde pudessem. Dormiam no deserto, dormiam debaixo de árvores, dormiam em estrebarias, dormiam em locais onde eram oferecidos esses locais para que eles pudessem dormir. E era uma vida extremamente difícil, porque além de tudo, eles tinham os apóstolos, né? E Jesus, e as pessoas também que seguiam Jesus, eles tinham sempre problemas com pessoas que os perseguiam. Perseguiam as suas ideias, perseguiam as ideias do Cristo, achavam que ele estava errado, que ele estava contra as Escrituras, que aquilo que ele falava não era verdade. Como é que ele podia falar no reino dos céus, de Deus, se ele não falava de Moisés? E era, então, diríamos que fosse assim, tudo próprio para um grande complô. E foi se encaminhando para isso, para um grande complô. Mas Jesus nunca arrefeceu. Ele nunca disse em algum momento que ele estava cansado. Nós temos relatos de diversos irmãos que estudaram a vida de Jesus, não só dentro da doutrina espírita, mas que vasculharam a vida do Cristo de todas as maneiras. E não se tem notícia de que o Cristo tinha queixumes, que ele reclamava. Pelo contrário, ele elegia uma pedra para colocar a sua cabeça como se fosse um travesseiro. E ele dizia também que outros tinham tetos e ele não tinha apenas ou tinha apenas uma pedra para recostar a sua cabeça.
neste trabalho que ele, e aí é onde eu quero chegar, ele, Jesus, mais do que todos, sabia da sua missão. Ele sabia tudo aquilo que ele precisava fazer, o tempo que ele precisava fazer, o quanto aquilo tudo ia durar, a herança que ele precisava deixar para o mundo. E nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Ele sabia também que hoje, dentro deste nosso espaço tecnológico ainda rústico, mas que já existe no nosso planeta, nós estaríamos falando dele. Nós estaríamos conversando sobre ele. Emmanuel disse, uma ocasião, que o Espiritismo estaria em todos os 4 cantos do mundo, do nosso planeta. E quando ele pronunciou essas palavras, há muitos anos atrás, com a tecnologia da época, podia-se pensar, mas como que o Espiritismo vai ganhar o mundo com esta velocidade? Não é? Doutrina tinha 100 anos, agora estamos com 160 anos. Como isso poderia acontecer? E nós estamos nos 4 cantos do mundo com a tecnologia de hoje. Esta tecnologia que me permite falar com os irmãos aqui assim, não é? Na nossa querida Rádio Espaço Espírita. Por quê? Porque estes programas, eles vão para o mundo inteiro. Dias atrás, alguém lá do Catar reportou que assistia aos programas. Nos Estados Unidos assistem os nossos programas e gostam muito. Então, nós estamos nos 4 cantos do mundo. Estamos indo cada vez mais longe. Portugal, não é? Assiste os nossos programas. Mas na época do Cristo, não. Ele precisava caminhar com as próprias pernas, sol ardente, pouca comida, pouca água, uma túnica, sandálias de couro. E há a notícia de que Jesus caminhava com os pés no solo, nem sandálias ele utilizava-se. Então, nós começamos a formar um pensamento diferente do Cristo. Diferente no sentido de que, fisicamente, ele estava preparado para aquilo que ele veio fazer. Muito bem preparado. Mentalmente, eu não conheço na história, nenhum outro irmão conquistador ou que fosse que veio para mudar também ou ajudar na mudança espiritual do nosso planeta, que tivesse uma mente tão forte quanto a do Cristo. A mente espiritual espetacular, um pensamento claro, divino, que tinha as respostas prontas na ponta da língua, mas não eram respostas ofensivas, porque Jesus nunca ofendeu ninguém. Eram respostas claras de amor, de instrução. Ele orientava através da sua fala, mas nunca ofendeu. E assim o tempo se passou até o momento em que o Cristo foi, como eu disse, envolvido num conluio, não é? E este conluio teve o clímax, quando em Jerusalém ele estava para ser crucificado. E antes disso, foi levado a Anás, a Caifás, no templo, e depois a Pôncio Pilatos, que o enviou a Herodes. Herodes nada viu de errado naquele homem, enviou novamente para Pôncio Pilatos, que também não tinha visto absolutamente nada de errado com Jesus, não é? Muito pelo contrário. Quis que o povo, naquela loucura, naquele momento de loucura, ensandecidos, escolhessem entre ele e Barrabás, e o povo então escolhe Jesus.
Mas, quando ele é julgado por Anás, por Caifás e por aqueles do templo, à noite, num julgamento ilegal, porque os judeus não faziam julgamentos noturnos, e o de Jesus foi ilegal, porque foi durante a noite, e ele passou a noite preso na casa de Caifás. No dia seguinte, quando ele é levado para Herodes, eles colocam na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, que qualquer um dos irmãos que tenha o intuito de conhecer a vida do Cristo e o intuito mais, diríamos assim, de instrução, estes espinhos existem ainda lá em árvores, estão lá. E se você olhar o tamanho do espinho, é uma coisa impressionante. Ele não é só grande, mas é venenoso também. E esta coroa de espinhos foi colocada na cabeça do Cristo, que não deu um único gemido, não tomou uma única atitude de revolta. E com o rosto e o corpo sangrando, ele volta para Pôncio Pilatos, para que, numa tentativa de aplacar a turba ensandecida, manda chicotear Jesus, que estava com a coroa de espinhos, e ele ainda manda chicotear Jesus, que é uma das coisas terríveis. Públio Lentulus, nosso irmão Emmanuel, descreve como dos castigos, como um dos castigos mais doloridos daquela época. E ele foi então chicoteado, sem dar um único gemido. E após, é levado então ao Gólgota, no seu Calvário, carregando uma cruz de madeira. Também sem acusar ninguém, sem dar um único gemido. E eu pergunto aos amigos que nos escutam neste momento, na Voz Espírita: Jesus não era um homem forte em todos os sentidos? Não existiu nesse planeta um espírito mais fantástico em todos os sentidos do que Jesus. Não existiu. E provavelmente, infelizmente, não teremos condição de ver, provavelmente, um outro que venha com a missão que ele veio. Mas o que ele trouxe para nós e deixou para o amigo da Voz Espírita que nos escuta ficar feliz? A doutrina espírita, o Consolador. Além de todas as suas caminhadas, de todos os milagres, de tudo aquilo que ele prescreveu, de todos os amigos que ele deixou até hoje, aqueles que o amam, que falam dele como nós estamos aqui falando, embevecidos, felizes de poder falar do Cristo, felizes de termos um dia a oportunidade, se Deus assim o permitir, de conhecê-lo. Conhecemos os seus feitos, queremos conhecer o Espírito que realizou estes feitos. Além de tudo, além de todos os milagres, além de todas as caminhadas, além de todo o trabalho espiritual que ele deixou para este planeta, ele nos conduziu à doutrina espírita, ao Consolador prometido. Mas quero deixar para uma reflexão ao amigo que nos ouve o momento em que ele foi levado a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos olha para Jesus e Jesus o fita. E ele desvia os seus olhos do Cristo e vai até Públio Lentulus, Emmanuel, depois Emmanuel, que relata que Pôncio Pilatos lhe diz:
o que me causa uma profunda estranheza é a pobreza e a humildade deste homem. Pôncio Pilatos, o governador da Galileia, o homem que estava em seu palácio, numa posição de decidir sobre a vida do ser mais puro que já tocou este solo deste planeta, estava aturdido com a humildade e o estado de extrema pobreza do Cristo, que naquele momento estava deixando o legado de que a humildade, como é o nosso objetivo de termos essa humildade dentro de nós, que ela é a mãe do caminho, não é? Ela é o roteiro que nós precisamos tomar para aplainar as nossas dificuldades, dos nossos defeitos, deixou aturdido Pôncio Pilatos. É esta reflexão que eu quero deixar para os nossos irmãos de hoje. Jesus, em 3 anos, mudou o mundo. Estamos aqui falando dele emocionados, deste Cristo maravilhoso, que nos comanda a todos no nosso pensamento, que nos deixou essa doutrina espírita como o consolo prometido. Então, só nos resta tomar esta enxada e trabalhar o campo, a seara que precisamos trabalhar para aprontar tudo dentro das programações de cada um daqueles que vieram aqui trabalhar para a doutrina espírita. Meus queridos amigos, deixo a todos vocês o meu grande abraço neste nosso programa tão querido que é A Voz Espírita, uma oferta da nossa rádio Espaço Espírita. Muito obrigado a todos.